a chegada, por exemplo, do Hugo Souza. O Fabinho teve muita decisão nisso, né? Nessa escolha. Foi questionado porque o Souza não vinha, o Hugo Souza não vinha jogando, não tinha confiança nenhuma e o Fabinho apostou nele. Na história, esse elenco tá na história. E eu só tenho uma pessoa a agradecer, que é Jesus Cristo. Eu tô aqui podendo escrever meu nome na história do clube mais uma vez. Assim como foi no Paulista, agora a gente encerra o ano com a Copa do Brasil, 2 títulos. Estamos na história. Glória a Deus por isso. Tudo indicava um final de temporada para o Corinthians ruim. E o Corinthians consegue esse título e merecidamente conseguiu o título da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. E com a voz embargada, Hugo Souza falou tudo. Na entrevista com André Rizek, Denilson, Eric Faria e Richarlison, ele revelou bastidores que ninguém esperava ouvir. Teve emoção, teve recado e teve uma frase que explica esse título. Fica até o final porque essa fala muda a forma de enxergar a conquista do Corinthians. E quem tá aí? Hugo Souza. Parabéns, Grande cara. Hugo Souza. Tudo bem? E aí, meu parceiro? Eu tô bem pra caralho. Essa pergunta não precisa fazer hoje. Essa pergunta não precisa fazer hoje. Eu vou perguntar de novo. Tá felizão, né, meu parceirinho? Bem-vindo, Hugo Souza. A gente tava comentando aqui, né, Rizek, Eric, enfim, Richards, enquanto o Hugo se prepara aqui para trocar uma ideia com a gente, de que o lance do gol, tava falando, Hugo, do Vasco, o Mateuzinho no confronto com o Andrés estava ganhando todas. E num momento, ou em algum momento, numa situação de mudança de tática ali no campo, por circunstâncias do jogo, o André Gamalho vai lá marcar o Andrés, né? E ele consegue driblar com facilidade e aí faz o cruzamento. A gente analisando, não tinha nem como você sair, uma bola muito rápida. E aí o Nuno consegue fazer o gol. Mas a gente estava elogiando a atuação do Mateuzinho, que ele estava no confronto do mano a mano com o Andrés, que é um dos jogadores mais importantes nessa reta final do Vasco, jogador de velocidade, do mano a mano, e que o Mateuzinho estava fazendo um jogo até equilibrado, né? Cara, eu acho que assim, prazer estar falando com vocês aqui. O Matheus é um grande, cara, além de meu irmão, eu falo, pra mim ele é um dos melhores da posição. E ele tem muito refino técnico, ele tem muita saída, ele tem muita força, muita virtude, anda bem pra frente, pra trás, melhorou muito defensivamente e ele tem nos ajudado muito. Ele é um jogador muito importante, mas por situação de jogo o André precisou fazer a cobertura dele ali e os jogadores do Vasco têm muita qualidade do meio pra frente ali, então, não só do meio pra frente, a equipe do Vasco é uma equipe qualificada, mas os 3, 4 da frente ali, tanto o Coutinho quanto o Ryan e o Andrés Gomes são jogadores, o Nuno também, são jogadores de altíssima qualidade que podem resolver o jogo a qualquer momento. Assim como a gente tem Garro, Yuri, Memphis, que podem também resolver o jogo a qualquer momento. E numa jogada individual ali, ele foi muito feliz, acertou o cruzamento na cabeça do Nuno, eles fizeram o gol. Mas, independente disso, eu acho que tem que parabenizar nossa equipe, porque em nenhum momento a gente perdeu a organização. A gente treinou e fez o que a gente treinou, né? Em alguns momentos a gente não conseguiu desempenhar com bola o que a gente queria fazer, porque a gente é um time que quando tem a bola a gente se sente melhor, a gente se sente mais à vontade, mas a gente entendeu o que o jogo estava pedindo, entendeu que se a gente marcasse um pouco mais e saísse ali com uma bola para matar o jogo, seria mais benéfico para a gente, e a gente conseguiu, como eu falei, a gente tem caras que podem mudar o jogo a qualquer momento, gols de Yuri e Memphis, 2 caras que são gigantes, e agora comemorar e parabenizar todo o grupo pelo jogo que fez hoje. Hugo, vamos fazer uma introspectiva do seu ano, cara? Já na fase de grupos do Paulista, pega um pênalti do Estevão no Allianz Parque, certo? Corinthians empata aquele jogo. Final do Campeonato Paulista, pega um pênalti do Veiga, Corinthians campeão. Se aquele pênalti entra, poderia ter mudado a história da conquista. Copa do Brasil, de novo, protagonista contra o Palmeiras. Pega 2 pênaltis contra o Cruzeiro na semi. Chega na seleção, faz sendo decisivo, né? Exato. Do Gabriel, que se a bola entra, o Corinthians não estava aqui hoje. Salva um match point contra o Cruzeiro, né? Do Gabigol, um dos grandes batedores. Chegou na seleção, estreou na seleção. Que ano, cara. Parabéns. Obrigado. Assim, eu sou um cara muito apegado a Deus. Eu costumo dizer que tudo que acontece na minha vida é por permissão de Deus. É porque eu tenho uma mãe que ora, tenho uma noiva que ora muito por mim, tenho uma família que está sempre do meu lado e me ajuda nas orações, que nunca largam a minha mão. E eu sou muito grato a Deus e eu honro a Ele em todas as partes da minha vida. Se hoje o resultado fosse diferente, eu estaria, não sei se eu estaria aqui, mas eu estaria falando a mesma coisa, que a honra e glória sempre é de Deus. Mas eu estou muito feliz por tudo que Ele tem me proporcionado viver. Eu cheguei nesse clube aqui desacreditado, contestado, mas eu sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei na palavra que Deus colocou sobre a minha vida. E eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de acreditar e hoje nunca foi diferente. Eu acho que esse ano foi um ano muito especial para mim, um ano de convocações, um ano de 2 títulos com a camisa do Corinthians, sendo decisivo, sendo importante, tendo uma relevância muito grande.
E, cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo, que nem nos meus melhores roteiros eu poderia escrever isso. E eu só tenho a honrar e engrandecer o nome dele. Pô, quem é que teve um ano desse, cara? 25, cara? No gol, ninguém. Pô. No gol, ninguém. Hugo, eu queria te fazer uma pergunta sobre esses 4 jogos finais, né? Porque foi um atrás do outro, uma sequência insana, né? As semifinais e as finais. E o Corinthians jogou melhor fora de casa do que em casa. Por quê? Foi coincidência? Fica na paz. Foi coincidência? Foi uma questão de estilo de jogo? Foi mérito também de Vasco e Cruzeiro na Neoquímica conseguir impor um jeito de jogar que atrapalhou o Corinthians? Mas o fato é que no Mineirão e aqui no Maracanã o Corinthians conseguiu desempenhar melhor, né? Cara, na verdade, assim, a gente sempre foi muito forte dentro de casa. O Corinthians sempre foi muito forte dentro de casa. Mas se você olhar a campanha da Copa do Brasil, a gente foi 100% fora de casa, né? E eu acho que o jogo da Neoquímica Arena, primeiramente, o primeiro jogo da final, na verdade, o segundo jogo contra o Cruzeiro foi um jogo onde a gente faz um segundo tempo muito bom. É o Christian, ex-volante do Corinthians. É ex-volante. Tá mexendo com o Hugo aqui. Não, tá mexendo com o Denilson, né? Comigo não. Denilson, achei que era com o Ele Hugo. me adora. A gente faz um segundo tempo muito bom, onde a gente consegue fazer o gol e levar para os pênaltis. E no primeiro jogo da final, acho que a gente errou muito, tecnicamente, que é uma das coisas que nosso time tem de melhor, a gente errou bastante. E isso acabou afetando mentalmente a gente de não conseguir desempenhar nosso jogo. Isso atrapalhou nosso desenvolvimento no jogo, e atrapalhou o que a gente ia fazer durante a partida. Mas o importante foi que a gente não perdeu o jogo, a gente se manteve vivo, a gente trouxe para cá um empate. Porque a gente sabia que se a gente conseguisse pôr um pouco a bola no chão e jogar, a gente tinha qualidade para vencer o jogo. Em São Paulo, vocês acharam que assim, é melhor empatar do que arriscar muito? Chegou em algum momento do jogo que vocês pensaram Dependendo isso? diante das circunstâncias do jogo, sim, porque a gente viu que a gente não estava no nosso dia. Então a gente achou muito válido a gente conseguir segurar o resultado e não perder, para que a gente pudesse trazer o jogo para cá. E a gente foi muito feliz hoje, fizemos um jogo muito cirúrgico, se eu puder dizer assim. E estamos voltando para um título. Aliás, impressionante essa campanha mesmo, né? Ganhou do Novo Horizontino 1-0, era a estreia do Dorival. Ganhou do Palmeiras 2-0. Ganhou do Furacão 1-0. Ganhou do Cruzeiro 1-0 e hoje 2-1. Ganhou todos os jogos fora de casa e tomou um gol sofrido, como ele bem falou. Rick. Hugo, primeiro parabéns pelo título. Obrigado. A gente estava conversando com o Garra aqui um pouquinho antes de você chegar e ele falou dessa questão de o grupo estava fechado e blindado contra qualquer coisa, qualquer situação, seja ela extracampo ou até na questão do dia a dia mesmo, de acontecimentos do brasileiro talvez ter saído de mão, não ter saído da forma que vocês gostassem que saísse. Eu queria saber qual que é o momento desses caras que você, com certeza deve ser um líder, que falaram assim, não, a gente tem possibilidade sim, a gente pode terminar esse ano fechando com chave de ouro, a gente não precisa bater desespero. Tá tudo ok. Porque assim, impressionante, como o Eric falou, esses 4 últimos jogos eram um Corinthians totalmente diferente. Era um Corinthians que a gente não via no final desses jogos de brasileiro. Qual foi o importante dessa blindagem? O Garro foi muito enfático em falar que houve essa blindagem sim e que houve essa conexão de um olhar no olho do outro e o Dorival muitas vezes dando essa liberdade para vocês falarem. Isso é muito legal de ouvir, porque quem está lá do outro lado não sabe que isso acontece às vezes. Quando acontece tudo certinho, todo mundo fala, deu tudo certo. Mas quando está errado, existem esses momentos que vocês param, um olha para a cara do outro, aquela lavação de roupa dentro do vestiário, que só vocês sabem. A gente lava a roupa, hein, mano? É isso aí. Então é isso. Quando que aconteceu? Porque é impressionante como mudou a chave o Corinthians. Cara, a gente é um grupo que eu tenho que parabenizar, né? Grupo de homens, assim. E quando eu falo grupo de homem aqui, a gente não tem medo de falar a verdade um na cara do outro. A gente não tem medo de apontar o dedo quando precisa, de dar esporro quando precisa, de ouvir quando precisa. E a gente soube muito bem virar a chave do que foi a temporada para esses últimos 4 jogos. A gente entendeu o tamanho que tinha esses 4 jogos para nós, para a nossa torcida, para o clube. E eu acho que isso foi o crucial para que a gente pudesse desempenhar muito bem durante esses jogos. Porque a gente sabia, foi um ano conturbado, um ano que teve inúmeras coisas, um ano que talvez pudesse terminar de uma forma muito ruim. Só que a gente sabia que por tudo isso a gente conseguia fazer com que esse ano terminasse de uma forma gloriosa. Então a gente só tem a agradecer a Deus, honrar Ele, porque no momento que a gente mais precisou a gente se fechou muito. A gente ouviu o que o outro tinha para falar, a gente teve momentos onde a gente sentou numa sala, todo mundo se reuniu, todo mundo abriu o coração, cada um falou o que precisava falar, ouviu o que precisava ouvir. Eu acho que esses momentos foram importantíssimos para que a gente pudesse virar a chave e entender, cara, até aqui não foi bom, beleza, mas tudo que a gente construiu para chegar na Copa do Brasil, a gente pode fazer valer a pena. A gente pode fazer valer a pena tudo que a gente passou até aqui e terminar o ano com chave de ouro.
E acho que a resposta foi essa aí dentro de campo. O papel do Dorival nesse processo final? Ah, o Coroa sabe de Copa do Brasil, irmão. Eu vou te contar, mano. O que é saber de Copa do Brasil? Dá um exemplo. Irmão, eu vou ser sincero, assim, ele é um cara que dispensa comentários toda a carreira dele, né? Eu trabalhei com ele no Flamengo, tive a oportunidade de ganhar com ele também no Flamengo. E a gente veio pra cá e ganhamos junto de novo. E, cara, ele é um cara que, nos momentos cruciais, ele soube o que falar, soube o que dizer, soube o que fazer também. Então tem que parabenizar ele, toda a comissão, porque fez a gente entender também. Acho que o papel dele foi fazer a gente entender o tamanho que tinha esses 4 jogos. Ele foi crucial nisso e a gente conseguiu dar mais uma Copa do Brasil, como tem 4 já. E a gente está muito feliz de poder escrever nosso nome na história do clube. Um fato interessante, a gente, nesse mesmo estádio, a gente tinha tomado 4-0 do Flamengo, num dia que para mim foi muito ruim, que eu falho no jogo e tudo mais. Foi o primeiro contato do Dorival com a gente. E ele entra no vestiário, depois de ter tomado 4-0, ele vira e fala assim, a gente ainda vai levantar uma taça esse ano. Olhou um pra cara do outro e falou assim, o velho tá louco. E ele não tinha dirigido o Corinthians naquele dia. Não, era o primeiro dia, ele veio assistir o jogo, só aí, cima, né? desceu, falou, a gente ainda vai levantar uma taça esse ano. A gente falou, amém, vamos embora. E, cara, nesse mesmo estádio... Mas vocês acreditaram no que ele falou? Acreditamos. E nesse mesmo... Acho que, pô, tá aí. Tá aí. Mas é que depois que passa, é mais tranquilo falar, né? Assim. Nesse mesmo estádio, onde ele... Acredito que ele usou a boca dele para profetizar, assim, tudo que aconteceria. E a gente conseguir esse título, então, parabéns a ele por todo o trabalho e por nunca... Sempre acreditar na gente e no que a gente poderia fazer. Depois de tudo que esse time passou, das críticas, da pressão e dos momentos difíceis, esse título tem um peso diferente. A entrevista do Hugo Souza mostra que não foi só futebol. Foi resistência, foi união e foi acreditar quando ninguém mais acreditava. Se essa conquista também te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que esse título significa para você.